Dessa vez, no top 1, temos o youtuber Nate, que aborda essa mulher em frente à sua Lamborghini. Ele inicia um papo descontraído com a garota, se apresenta e fala que gostou dela e achou ela muito linda. A mulher agradece o elogio do caçador. Então, ele pede para ela passar o seu Instagram para ele e na sequência também pega o telefone dela. E o que parece é que a mulher já tá dando uma moral para ele. Diante disso, ele pergunta se ela tem namorado, mas ela hesita em responder. Então, ele pergunta por que ela hesitou, e ela fala que está saindo com a pessoa que ainda não é um namorado. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai e ela responde que está indo fazer compras em um supermercado. Então, ela pergunta para ele se ele quer ir com ela até o supermercado. Ele fala que sim e fala que pode levar ela na sua Lamborghini. Então, ela fica surpresa e fala que gostou do carro dele. Ele chama ela para mostrar o carro e fala que ela pode guardar as compras aqui no porta-malas. Ele fala também que eles podem ir agora fazer as compras, mas que ele não vai poder pegar muita coisa porque não cabe no porta-malas do carro. Em seguida, ele abre a Lamborghini e ela entra no carro. Dentro da Lamborghini, eles conversam sobre restaurantes e comidas e ela fala que gosta de caracol. Então, o YouTube começa a zoar e fala que ele não come caracol e que é muito estranho. Papo vai, papo vem, ele fala que tem que admitir que quando foi falar com ela, que ela agiu de forma legal com ele e que ele não esperava isso. Porque a maioria das garotas que ele vai conhecer, quase todas o tratam mal e são rudes com ele, porque acham que ele não tem dinheiro. Ele fala que ela conversou com ele e o tratou bem mesmo antes de ver o seu carro. Ele fala que a maioria das mulheres só tem interesse no carro dele e no seu dinheiro. Então, ele fala que apesar dele ter uma namorada, que ele gostou muito da atitude dela e que ele está fazendo um experimento social para pegar a garimpeira de ouro. E fala também que não vai poder ir com ela fazer as compras porque seria desrespeitoso com sua namorada. Ela fala que tudo bem e que agora ele tem o Instagram dela e eles podem ser amigos. Ela desce do carro e vai embora, passando no teste da interesseira. O vídeo começa com o YouTube Joel, que faz sua abordagem em frente a essa loja e aborda essa bela moça. Ele pergunta o nome dela e pede para falar com ela só um minuto. A mulher fala que está com pressa e que ele não faz o tipo dela. Joel pergunta como está o dia dela e pergunta se pode contagiar o dia dela um pouco com sua energia. A mulher responde que está indo para a manicure e Joel pergunta se pode acompanhá-la até lá. Ela responde que não acha uma boa ideia. Joel pergunta se ela está bem e se está acontecendo alguma coisa. Ela fala que não está disponível hoje e pede para ele ir embora. Joel pergunta se ela tem namorado ou se tem algum homem. Ela fala que sim, que ele não gosta que ela fale com estranhos. Joel fala que está tentando fazer amizade com ela e que ele não é nenhum estranho. Ele pede para ela passar o seu telefone, mas ela fala que não passa o telefone para estranhos. Então, Joel pergunta por que ela está sendo tão rude com ele e fala que não vai mais incomodá-la. E vendo que ele não vai ter sucesso com a garota, ele vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher morde a isca e vai atrás dele completamente impressionada com o carro e pergunta se o carro é dele.
Depois de confirmar que o carro é dele, a mulher não perde tempo e pergunta se pode se sentar no carro. Joel fala que sim e fala que ela pode dirigir o carro dele se ela quiser. A mulher muda de ideia e pergunta se ele ainda quer sair com ela. Joel fala que sim e pergunta por que ela mudou de ideia. Ela fala que gostou muito do carro e que mudou de ideia porque viu que ele não era uma má pessoa. Então, para impressionar ainda mais a mulher, Joel fala que o capô da sua Lamborghini é personalizado e que é de mármore e fala que a Lamborghini ficou bem mais cara por causa desses detalhes. Papo vai, papo vem, Joel fala que no início ela não demonstrou nenhum interesse em falar com ele e disse que tinha namorado. A mulher fala que estava brincando quando disse aquilo. Joel fala que ela se demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não sai com mulher interesseira. A mulher pergunta se pode fazer alguma coisa para convencê-lo a dar uma chance para ela. Então Joel fala que vai acelerar a Lamborghini e para ela dar alguns pulinhos na hora que ele acelerar. Mas o vídeo acaba aqui e não dá para saber se ela foi. O vídeo começa com o Nate abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele fala que ela tá muito linda e parece estar muito bem, e pergunta o nome dela, mas ela fala que não é da conta dele. Ele pergunta se ela tem namorado, mas ela fala que não e sai andando sem dar nenhuma chance. Ele então se despede e vai em direção ao seu carro de luxo. Nate chega até o seu carro e quando a garota vê o carro de luxo do Nate, ela vem na mesma hora pedindo para ele esperar e pergunta seu nome. Nate fala seu nome e ela se apresenta para ele. Ele pergunta se ela tem mesmo namorado. Ele pergunta se ela não tem mesmo namorado. E ela fala que não, que ela está solteira e que ainda não achou seu príncipe encantado. Em seguida, ele passa o telefone para ela anotar o seu número. Ele então pergunta para onde ela estava indo com tanta pressa. Já ela fala para ele que estava indo encontrar com uma amiga. Nate responde que então ela tem compromisso agora. Ela fala que ela pode ver sua amiga mais tarde e que eles podem sair para beber e tomar alguma coisa. E ela pergunta o que ele vai fazer agora. Ele diz para ela que, para ser honesto, ele ia na sua cobertura para trocar de roupa e trocar o seu carro e pegar a sua Lamborghini. E deixa a mulher ainda mais impressionada. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro. Ela não perde tempo e entra no carro com ele, achando que vai se dar bem com o Nate. Mas nós já sabemos que o Nate não deixa essas coisas baratas. Dentro do carro, ela pergunta com que ele trabalha para ter um carro como este. Ele responde que trabalha com mercado financeiro e com criptomoeda, e que ele gosta muito de viajar ao mundo e se ela fosse sua namorada estaria viajando com ele. Ela fala que também gosta de viajar e que isso seria muito bom. Nessa hora, ela começa a falar que queria ir para o shopping para fazer compras. Mas o Nate deixa claro que ela não queria nada com ele quando tentou falar com ela e mudou de ideia quando viu seu carro. Ele fala que não vai levá-la no shopping porque ela é muito interesseira e demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele fala para ela descer do carro porque ele não quer mais perder o seu tempo. Ela acha ruim e desce do carro. Ela desce do carro achando ruim, mas no fim acabou se dando mal.
O vídeo começa com Naya abordando essa bela moça para fazer o teste da interesseira. Ele pergunta como ela vai e fala que ela tá muito linda. E depois dela falar que ela tá bem, ela agradece o seu elogio. Em seguida, o Naya fala que é novo na cidade e está tentando conhecer pessoas e pega na mão dela e se apresenta para ela. Ele pergunta se eles podem ser amigos, já ela fala para ele que sim. O Naya pergunta de onde ela é e ela fala que é de Ohio. Na sequência, ele fala que gostou muito das tatuagens dela e que achou muito maneira suas tatuagens. Além disso, ele pergunta se pode pegar o número dela e a garota responde que sim. Ele também pergunta se ela tem namorado ou se ela tá sozinha e ela responde que não tem namorado. Ele então passa para ela o telefone para ela anotar o seu número. O YouTube pergunta com o que ela trabalha e ela responde que trabalha com música. O Naya então fala que ficou bastante curioso para ver as músicas dela. Ela fala que já trabalha com música há mais de 3 anos. Já ele fala para ela que adora escutar música. Além disso, ele fala que trabalha com imobiliária e que se ela quiser arrumar uma casa, ele arruma uma casa bonita para ela com um bom preço. Em seguida, ele fala que o carro dele está logo ali e chama ela para eles conversarem dentro do carro. Ela aceita e entra com ele na Lamborghini, ficando muito impressionada. Já dentro do carro, ele pergunta para ela por que ela não tem namorado, pois ela é muito bonita para estar sozinha. Já ela fala que os homens estão complicados e que no momento ela prefere ficar sozinha porque ela é muito independente. O Naya fala que gostou muito dela e queria conhecê-la melhor, mas que ele queria saber se tem chance com ela. Ela responde para ele que viu que ele é gente boa e que eles podem se conhecer melhor. Naya então fala que ele tem uma cobertura aqui no centro da cidade, que tem piscina, bebida e eles podem curtir lá e ficar à vontade. Ela fala que seria uma boa ideia e aceita o convite de Naya. Ele fala que ela é diferente das mulheres que ele conhece aqui na cidade porque elas são muito interesseiras, mas que ela demonstrou ser uma garota humilde e legal para conversar. Ela agradece o elogio dele. Naya dirige para sua casa e daqui para frente não se sabe o que rolou. O vídeo começa com Naya que aborda essa bela jovem para fazer o teste da interesseira. Ele se apresenta e pergunta qual o seu nome. Então ela fala que se chama Henry. Naya fala que ela está linda demais e começa a fazer cantadas para a garota. Em seguida, ele pergunta aonde ela está indo, e ela fala que está indo ver sua mãe e que depois vai fazer algumas compras. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e que está tentando fazer amizades e seria bom tê-la como amiga, e pede para ela passar o seu Instagram. Então, ele passa o telefone para ela anotar o seu Insta. Então, Naya pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Na sequência, ela pergunta se ele está tentando vir com ela. Naya fala que seu carro está logo ali na frente e que eles podem ir no seu carro. Ela então concorda com ele e eles vão conversando até onde está a Lamborghini do YouTuber. Quando ela vê que ele está com uma Lamborghini, ela fala que gostou muito do carro dele. Depois de ver a condição financeira do YouTuber, ela pergunta com o que ele trabalha. Naya fala que ele é um empresário e tem uma grande empresa e que trabalha com ações e criptomoedas e que tem ganhado muito dinheiro com isso. Além disso, ele explica que tem outros carros e que esse é apenas um carro da sua grande coleção.
e deixa a garota ainda mais impressionada. Em seguida, ele pergunta se ela já esteve em uma Lamborghini antes e ela responde que não. Então ele chama ela para entrar no carro e curtir a Lamborghini pela primeira vez e que lá dentro eles podem conversar melhor. Ele dá a volta e fala que essa garota já está na dele. Dentro do carro, ele fala que está procurando uma namorada para acompanhar ele nas suas viagens e que ele gostou dela e por isso veio falar com ela. A garota fala que achou ele gente boa e que eles podem se conhecer melhor e que talvez possa rolar alguma química. Em seguida, ela pergunta o que ele gostaria de fazer e ele fala que eles podem arrumar comida e depois irem para sua cobertura que ele tem aqui na cidade. Ela concorda com ele e fala que gostaria de conhecer sua casa e seus outros carros. Em seguida, ele pega o telefone e tenta ver as fotos do perfil dela no Instagram, porém ela fala que seu perfil é privado e vai aceitá-lo depois. Então Nair fala para eles não perderem mais tempo e irem comprar comida para irem para sua cobertura. Então ele pede para ela colocar o cinto e como dá para ver, a garota parece mesmo ter gostado dele e não foi muito interesseira. E temos mais uma garota que passou no teste. Interesseira da Ferrari. O vídeo começa com Kilo abordando essa jovem em um posto de gasolina. Ele pergunta como ela está e qual o seu nome. Depois dela falar o seu nome, ele fala que se chama Kilo e pergunta aonde ela vai com tanta pressa. E ela responde que está indo embora para sua casa. Então ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Sendo assim, ele pergunta por que ela estava andando tão depressa quando ele foi falar com ela e parecia que ela não queria falar com ele. E ela responde que não queria mesmo e ainda não quer falar com ele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas a garota é bem ignorante e fala que não e que ele já está enchendo a paciência. Então, o YouTube diz que tudo bem e caminha até a sua Ferrari. E quando a garota vê que a Ferrari é dele, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela pergunta se o carro é dele e demonstra total interesse pelo cara. E magicamente a garota passa o telefone para ele e fala que eles podem sair para dar uma volta. O youtuber fala que fica com vergonha quando vê uma garota bonita e que ele está com vergonha agora. A garota fala que ele não precisa ter medo porque ela não vai fazer nada com ele que ele não queira. Em seguida, o YouTube pergunta por que ela não queria falar com ele no início e pergunta a ela se ele não faz o tipo dela. Ela fala que ficou com medo porque ele era um estranho, mas agora ela já viu que ele é um cara gente boa. Kilo então pergunta se ela não mudou de ideia só por causa da Ferrari. Ela fala que gostou do carro também, mas que se ele fosse muito feio, nem com uma Ferrari, ela ia querer sair com ele. Então, não foi só por causa do carro. Nessa hora, ele fala que vai mostrar o carro para ela e chama ela na frente do carro. Ele pergunta se ela gostou da Ferrari, e é claro, a garota fala que sim. Então, ele pergunta se ela gosta de carro rápido e ela fala que quer dirigir o seu carro. Então, o YouTube fala que eles podem sair para tomar uma bebida e depois irem para sua casa.
A garota topa e pergunta por que eles não estão indo agora e estão perdendo tempo. Então, nessa hora, o YouTube fala que está gravando um vídeo para o YouTube e que ele faz experimento social e que ele caça garimpeira de ouro e que quando ele tentou falar com ela no início, ela foi muito rude e ignorante com ele, mas depois que viu sua Ferrari, ela mudou de ideia muito rápido e agora está interessada em sair com ele. Ele fala que ela é uma interesseira e que ele não vai sair com ela e que agora ela pode continuar andando rápido que nem ela estava andando, porque ele não sai com garimpeira de ouro. E fala pra ela que na Ferrari dele, interesseira não entra. A mulher fica muito sem graça e sai sem falar nada. E o YouTube a deseja uma boa noite e ela acaba se dando mal. Interesseira do Corvette. O vídeo começa com Nate abordando essa linda jovem em frente ao seu Corvette. Ele pergunta como ela vai e ela responde que está bem. Então ele pede para falar com ela alguns minutos, mas ela fala para ele: larga de ser mal educado, você não tá vendo que eu tô falando no telefone? Nate pede para pegar o número dela, mas ela o ignora e sai andando e deixa ele falando sozinho. Então ele fala que poderia levá-la aonde ela estava indo e abre a porta do Corvette. E é aí que a mágica acontece. Então, ela já vem fazendo aquela perguntinha de sempre se o carro é dele. Nate confirma que sim e pergunta se ela gosta. Ela fala que é muito top e diz a ele que ele pode dar uma carona para ela. Nate então pergunta aonde ela vai e ela responde que está indo para casa de uma amiga. Em seguida, Nate fala que esse carro ele comprou faz pouco tempo e que ele gosta de gastar o seu dinheiro comprando carros que a maioria das pessoas não conseguem comprar e deixa a garota muito impressionada. Em seguida, ele fala que gostou das tatuagens dela e elogia a garota. A mulher pergunta se ele não vai dar uma carona para ela. Nate então fala que sente que se eles saírem juntos para tomar um drink, vai ser muito melhor do que ele dar uma simples carona para ela. E fala que era isso que ele estava tentando fazer quando foi falar com ela. Então ele abre a porta do Corvette e ela entra no carro e fica achando que vai se dar bem. Dentro do carro, Nate fala que o carro dele é novo e que ainda dá para sentir o cheiro de carro novo e pergunta se ela está sentindo. A garota fala que sim e pergunta quantos carros que ele tem. Nate então fala que ele tem mais de 7 carros. Ela fala que gosta muito de carros esportivos. Nate fala que tem uma McLaren, uma Lamborghini, uma Ferrari e outros carros esportivos. A garota fica muito impressionada e fala que quer ir na casa dele para conhecer seus outros carros. Em seguida, Nate pergunta por que ela não queria falar com ele e foi muito rude. A garota fala que estava falando no telefone e era importante. Nate então fala que ela veio falar com ele só por causa do carro. Ela fala que não, que achou ele gente boa. Então Nate fala que tem que dizer a verdade, que o carro não é dele e que ele inventou essa história dos carros que ele tinha. E que esse carro é do seu amigo e que ele está indo devolver o carro. Então a garota fala que quer conhecer o verdadeiro dono do carro. Nate pergunta por quê e ela responde que simplesmente queria conhecer o dono dos carros. Em seguida, Nate abre o jogo e fala que o carro é mesmo dele e fala que ela é uma interesseira e que ele não quer mais nada com ela, porque ela só queria falar com ele por causa do carro. Ele fala que não sai com garimpeira de ouro e manda ela descer do carro.
Ela desce revoltado, xingando ele e dizendo que ele é um babaca, mas no fim acaba se dando mal. Interesseira da Lamborghini. O vídeo começa com Joel se passando por um morador de rua para fazer o teste da interesseira. Então, assim que sai uma bela jovem da loja, Joel a aborda dizendo que está com muita sede e pede para ela comprar água para ele. Então, a mulher atende seu pedido e entra na loja para comprar água. Então, depois de alguns minutos, ela sai da loja e entrega um copo de água para Joel matar sua sede. Então, ela pergunta se está tudo bem com Joel e diz a ele que se ele quiser, ela pode comprar alguma coisa para ele comer. Mas Joel diz a ela que não precisa, que ela já fez o suficiente. Mas porém, Joel diz a ela que ele aceitaria sair com ela para comer se ela quisesse. Ela fala que sim, que não tem nenhum problema. Então Joel pergunta a ela se ela tem namorado. E ela fala que não e pergunta se ele tem alguma companheira. Joel fala que não quer falar de sua ex porque ele está nessa situação por causa dela. Em seguida, Joel explica para ela que sua mulher se separou dele e ficou com todo o seu dinheiro e os seus bens, e que a única coisa que ele ficou foi o seu carro que tem valor sentimental para ele. Então Joel fala que ela é muito linda e pede para ela passar o seu número. E a garota, que é muito humilde, passa o contato para ele. Então eles conversam alguns minutos e Joel pergunta o nome dela e se apresenta. Em seguida ele convida ela para sair e ela topa e aceita o convite. Então Joel fala que o carro dele está logo ali e chama ela para ir com ele. E nessa hora que a garota fica surpresa ao ver que o carro dele é uma Lamborghini. Ela pergunta se o carro é mesmo dele e Joel fala que sim e que ele não é um sem-teto e tem muito dinheiro, mas está esperando pegar a sua parte do dinheiro na separação do casamento. Então Joel convida ela para se sentar no carro e ver como é confortável por dentro. Joel fala que ela foi muito agradável com ele e foi a única pessoa que quis o ajudar. Em seguida, Joel decide revelar para ela que ele é um grande youtuber e mostra para ela as câmeras que estão filmando e fala que ele caça interesseiras. Joel fala para ela passar o seu Instagram e pergunta por que ela quis o ajudar. Ela fala que todas as pessoas merecem uma oportunidade e que não devemos julgar o livro pela capa. Joel termina o vídeo falando que ela passou no teste e que ela é uma mulher muito a ser admirada. E já deixa aquele like, entra no meu grupo do Telegram, no primeiro comentário fixado e vamos pro próximo vídeo. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal e ative o sininho de notificações e inscreve-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo. Esse vídeo começa com Landa comentando que a garota parece ser europeia. Ele pergunta como ela está e diz que ela é linda. Ele quer saber o nome dela, mas quando ela diz que tem namorado, ele se despede, murmurando que não vai perder seu tempo e vai para o carro. Ao ver Landa ir para o carro, a moça muda de ideia. Ele então comenta que ela disse que tem namorado e quer saber por que ela está voltando. Ele pergunta se aconteceu alguma coisa e ela tenta falar algo que não entende. Ele diz que não está conseguindo ouvir e pede para ela ir para o outro lado. A garota pergunta como ele está e se está tudo bem. Landa responde que está tudo bem e pergunta sobre ela. Ela diz que está bem, mas não conseguiu ouvir o nome dele. Ele explica que tentou dizer, mas ela mencionou que tem namorado. Ela confirma que tem namorado, mas diz que é sempre bom fazer novas conexões. Landa diz que não pareceu que ela queria fazer novas conexões, mas ela justifica que estava com a mente ocupada. Ele pergunta se isso é verdade e ela confirma. Ele comenta que é interessante, mas agora ele também está com a mente ocupada. Ao perguntar
perguntar por que ela está ali, ela diz que está indo almoçar com seu namorado, mas ele quer saber por que ela está na frente dele. Ela responde que ele tentou falar com ela e ele admite, mas ressalta que ficou claro que ela não estava interessada. Ela então diz que voltou porque é sempre bom conhecer novas pessoas. Landa diz que não é assim que as coisas funcionam e que ela não vai agir conforme o tempo dela. Ela pergunta qual é o problema e ele explica que tentou falar com ela no início, mas ela não quis. Ela justifica que tinha muitas coisas na cabeça. Ele pergunta se ela é hispânica, mas ela ri e responde que é ucraniana. Ele pergunta quantas línguas ela fala e ela responde que fala ucraniano e russo. Ele pergunta como se diz, como você está em russo? Ela responde e ele comenta que é legal, perguntando quantas línguas ela fala no total. Ela diz que fala 3. Ele elogia isso e ela menciona que gostaria de aprender espanhol. Ele pergunta se ela já sabe espanhol e ele responde que não, mas quer aprender. Ele pergunta sobre o que ela quer conversar e ela fala algo que ele acha interessante, mas decide sair. Ele diz que está confuso e pede para ela tomar cuidado. Ela pergunta por quê e ele responde que tentou falar com ela, mas ela não quis dedicar seu tempo para isso. Landa resume que ela basicamente disse que tem namorado. Ela explica que tinha muitas coisas na cabeça e que ia encontrar seu namorado. Ele pergunta se isso é verdade e o que a impede de encontrar seu namorado agora. Ela responde que acha que ele pode ser alguém interessante para conhecer. Ele diz que tudo bem e pergunta se ela tem alguma pergunta que ainda não fez. Ela pergunta de onde ele é e ele responde que é de Nova York. Ela pergunta se ele mora em Miami agora e ele confirma, dizendo que morava em Houston antes. Ela pergunta se ele gosta de Houston e ele diz que sim, perguntando se ela já esteve lá. Ela responde que nunca esteve em Houston, mas ouviu coisas boas sobre a cidade. Ele comenta que é um lugar legal, mas prefere Miami para imóveis. Ela concorda, dizendo que há muitos imóveis bonitos e que o clima é incrível. Ele pergunta se ela prefere conversar dentro do carro e ela responde que talvez seja melhor. Ele permite que ela entre, mas pede que ela mesma abra a porta, pois está muito quente. Já dentro do carro, Landa declara que não abrirá a porta para uma interesseira. Ele pergunta como ela está e ela responde que está bem, mas que está muito quente lá fora. Ele diz que por isso achou melhor conversarem dentro do carro. Ela concorda e pergunta se ele mudou para Miami por causa dos imóveis. Ele confirma, acrescentando que gosta do clima e das várias coisas que Miami oferece, incluindo mulheres lindas. Ela concorda. Ela pergunta qual tipo de mulher ele prefere e ele responde que gosta de mulheres bonitas. Ela comenta que isso é fácil. Ele acrescenta que gosta de alguém que corra atrás de seus objetivos e que seja honesta, fiel e leal. Ela concorda que isso também é importante e diz que deseja alguém que a apoie. Ela pergunta como ele geralmente trata as mulheres e ele responde que é um cavalheiro. Ela pergunta como ele sabe disso e ele responde que é gentil, explicando que não abriu a porta para ela porque primeiro gosta de saber com quem está lidando e que não abre a porta para qualquer pessoa. Ela diz que está perguntando exatamente por isso e ele comenta que se ela fosse sua mulher, certamente abriria a porta. Ela pergunta como ele faz uma mulher se sentir especial, mencionando que adora roupas lindas e fazer compras. Ele pergunta por que ela está dizendo isso e ela responde que se ele realmente for um cavalheiro, deve demonstrar através de suas ações. Ele pergunta se ela espera que ele faça isso e ela diz que talvez sim, se ele quiser parecer um cavalheiro. Ele contudo diz que não vai levá-la para fazer compras e embora tenha dito que é um cavalheiro, ela não é sua mulher. Ela responde que estão se conhecendo e ele pergunta se ela acha que ele vai levá-la para fazer compras. Ela diz que gosta muito de fazer compras e ele a acusa de ser interesseira, afirmando que ela nem queria falar com ele antes de ver o carro dele. Em seguida, ele diz que é melhor ela sair do carro, pois ele não gosta de interesseiras. Esse vídeo começa com Nair dizendo que gostou da garota e que vai tentar falar com ela. Ele pergunta se está tudo bem, fala que ela é incrível e que gostou do roxo do cabelo dela. Ele pergunta o nome dela, mas ela só olha para ele e não responde. Ele tenta mais uma vez e em seguida deseja uma ótima caminhada para ela. Nair comenta que é uma loucura ela nem ter querido falar com ele.
Quando a garota vê Nair entrar no carro, muda totalmente de ideia, e é nessa hora que a mágica acontece. Quando ele a vê voltando, diz que agora ela decidiu voltar correndo e comenta que ela deveria tentar a sorte no atletismo. Ele pergunta o que está acontecendo e ela pergunta o que ele quer dizer. Ele responde que ela sabe o que aconteceu e pergunta se o namorado dela está ligando para ela. Ela diz que sim, e ele pergunta se é o namorado dela de novo e ela confirma. Ele então pergunta por que ela decidiu voltar. Ele diz que isso é muito louco e pergunta o que ela está fazendo ali. Ela responde que voltou para falar com ele, mas ele lembra que ela tem namorado e pergunta novamente o que ela está fazendo ali. Ela diz que ele queria alguma coisa, mas ele responde que isso foi antes de saber que ela tinha namorado e que seria melhor ela seguir seu caminho. Ela então afirma que não tem namorado, mas ele lembra que ela acabou de dizer que tinha. Ela reafirma que não tem namorado. Ele pergunta então quem ligou para ela e ela diz que não tem namorado. Ele pergunta novamente quem ligou e ela responde que foi um cara. Ele então pergunta se não foi o namorado dela e ela não responde, levando-o a comentar que isso é muito louco. Nair explica que tentou falar com ela e até elogiou, dizendo que ela é incrível, mas parecia que ela nem estava ouvindo. Ele menciona que também disse que gostou do roxo do cabelo dela. Ela admite que não prestou muita atenção no que ele disse e ele pergunta o que ela quer. Ela responde que quer saber o nome dele. Ele pergunta por que isso importa agora. Ela diz que está tentando conhecê-lo e ele pergunta para quê. Ela começa a responder, mas ele a interrompe, dizendo que está tentando entender se ela tem namorado, pois está querendo conhecê-lo. Ela diz que ele foi educado no começo e por isso decidiu voltar a falar com ele. Ele pergunta de onde ela é e ela responde que é da Califórnia. Ele pergunta o nome dela e ela diz que é de Giza. Depois de repetir o nome, ele se apresenta como Nair e diz que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta se ela pode dar uma volta para ele. E depois que ela faz isso, ele pede que ela dê mais uma volta, dizendo que gostou do que viu. Ela pergunta se ele gostou e ele diz que sim. Ela diz que percebeu e ele fala que vai sair do carro. Ele pergunta quais são os planos dela e ela diz que só ia sair para comer algo, mas nada demais. Ele pergunta onde, mas ela responde que não sabe. Ele pergunta quanto tempo ela está com o namorado e ela novamente diz que não tem namorado. Ele diz que sabe que ela tem namorado e que não precisa mentir. Ele pergunta como vai dar uma chance para ela se ela continuar mentindo. Ele pergunta quanto tempo eles estão juntos e ela diz que há pouco tempo. Quando ela menciona que talvez um pouco mais de 2 anos, ele pergunta se é 2, 3 ou 4 anos. Ela então diz que talvez de 4 a 5 anos. Ele pergunta por que então ela está ali falando com ele. Ela diz que ele que primeiro falou com ela, mas ele lembra que ela voltou, sugerindo que isso significa que ela não é feliz com o namorado e pergunta por que ela ainda está ali com ele. Ela responde que é uma boa pergunta e ele repete a pergunta. Ela diz que quer estar com ele e ele pergunta se ela quer, lembrando que ela acabou de conhecê-lo. Ela admite que já não está satisfeita com o namorado e depois de mais algum tempo conversando, ele a convida para entrar. Ele pergunta como está indo o dia dela e ela diz que está indo bem. Ela menciona que, como o tempo está bom, resolveu sair e que passou alguns dias em casa porque o tempo estava chuvoso. Ele pergunta se isso é verdade e ela confirma. Ele pergunta o que fez ela voltar para falar com ele e pede sinceridade. Ela diz que ele parece ser um cara interessante e que tem um carro legal. Ele pergunta se ela voltou por causa do carro dele e ela responde que sim. Ele comenta que odeia ter que dizer isso, mas ela parece ser interesseira. Ela pergunta se ele acha que ela é interesseira e ele afirma que sim, lembrando que ela acabou de dizer que voltou por causa do carro. Ela diz que gostaria de conhecê-lo, mas ele responde que não acredita nisso, dizendo que já ouviu o suficiente, que não quer perder seu tempo. Ela insiste que está tentando conhecê-lo, mas ele diz que é só por causa do carro dele. Ele conclui que isso não faz sentido para ele, que já ouviu o suficiente. Ele comenta que já percebeu que ela não é o tipo de mulher que ele gosta e deseja um ótimo dia para ela. Em seguida, ele deseja também uma ótima caminhada, reafirmando a despedida.
Onair comenta que parece que alguém está vindo da academia e que ele apenas quer saber o que ela tem a dizer. Onair pergunta se está tudo bem e menciona que ela realmente está incrível. Em seguida ele pergunta o nome dela, mas ela responde que não pode dizer agora. Ele questiona por quê. Ela explica que está ocupada e ele pergunta se ela tem namorado, dizendo que já está conversando com ela. Ela responde que isso aconteceu porque ele a abordou e ele explica que só está tentando conhecê-la porque a acha incrível. Ele menciona que desde o início deixou claro que não queria deixá-la passar sem expressar isso. Ela diz que foi uma boa tentativa, mas agora precisa ir. Ele pede o número dela, explicando que é novo na área e está tentando fazer novos amigos. Ela hesita e ele diz que pode ser um bom amigo, mas ela explica que não costuma dar suas informações assim. Ele assegura que é uma pessoa tranquila e que ela não precisa se preocupar, dizendo que só pediu porque gostou da energia dela. Ele pergunta se ela estava na academia e quando ela confirma, ele diz que dá para notar e elogia novamente. Finalmente ela aceita passar uma rede social para ele, mas ele percebe que ela não parece estar muito contente e pergunta o motivo. Ela responde que se sentiu pressionada pela abordagem dele. Ele diz que não é necessário se sentir assim porque ele não quer pressioná-la. Ela explica que se sentiu um pouco pressionada pela forma como ele se aproximou, mas ele argumenta que é assim que as pessoas se conhecem. Ela insiste que apenas compartilhou o que sentiu. Ele reafirma que não quer pressioná-la e ela decide ir embora, mas que isso não faz sentido para ele, desejando-lhe um ótimo dia. Ela responde que se sentiu pressionada, então ele resolveu se despedir. Quando Onair vai para seu carro, a moça muda totalmente de ideia e isso é incrível. Ele comenta que ela está voltando e que isso deve ser uma brincadeira. Ela pede desculpas e diz que não queria ser rude, mas não lidou bem com essa situação. Ele diz que entendeu, mas ela o interrompe, perguntando se o carro é dele. Ele confirma e ela pergunta se o carro não é alugado. Ele nega e pergunta se ela gostou, questionando se ela acha que é alugado. Ela responde que nunca se sabe e ele reafirma que o carro é dele. Ela então diz que eles podem se conhecer melhor e oferece o Instagram. Ele decide recusar, mencionando que ela disse que ele a pressionou, mas ela diz que agora é ela quem está pressionando ele. Ele comenta que quando a mulher diz que um homem está pressionando, isso não pega bem. Ela pergunta o que ele quer dizer com isso e ele explica que não quer pressioná-la e respeita isso, não querendo interromper o dia dela. Ela pergunta se ele tem certeza de que não podem nem ser amigos e ele responde que era exatamente isso que estava tentando fazer desde o início, mas ela parecia não gostar. Ela explica que foi porque não o conhecia e ficou um pouco assustada. Ele lembra que a elogiou, mas ela disse que não sabia nada sobre ele. Ele pergunta como deveria ter se aproximado e ela sugere que ele poderia ter feito de forma diferente. Ele pergunta como ela assume a culpa, dizendo que ela fez da maneira correta. Ele pergunta o nome dela e ela responde que é Lana, repetindo quando ele não entende bem. Ele pergunta de onde ela é e ela diz que mora a 15 minutos dali. Ele comenta que ela não mora em Houston e ela confirma. Ele pergunta se ela é solteira e ela diz que sim. Quando ele pergunta por que demorou responder, ela hesita. Ele diz que não precisa mentir e ela explica que depende do que ele entender como solteira. Ele esclarece que para ele, solteira é quem não está comprometida com alguém e ela confirma que é solteira. Ele pergunta há quanto tempo ela está solteira e ela responde que é aproximadamente 2 anos. Depois de mais algum tempo conversando, ele diz que vai sair do carro. Ela sugere que poderiam sair para jantar algum dia. Ele diz que pode arranjar tempo para ela, se ela realmente valer a pena, desde que ela seja realmente solteira. Ela reafirma que é, mas ele não parece convencido. Ele pergunta se ela pode dar uma volta e convida-a para entrar no carro, elogiando novamente seu físico.